Encarando uma verdadeira máquina assassina, de Steven Spielberg, Tubarão, filme vencedor de 3 Oscars. A Toho pediu pro Nobuhiko Obayashi fazer um filme que fosse tipo Tubarão, do Spielberg. Aí ele foi lá e fez esse filme. House tem a fama de ser um filme excêntrico mesmo entre os filmes de terror japoneses, o que é a mesma coisa que dizer que a água é molhada. Mas entre a edição epiléptica, personagens que parecem uma formação de Power Rangers, e uma história que, em um primeiro momento, não tem pé nem cabeça, você percebe que talvez algumas águas sejam mais molhadas do que outras. A trama do filme já começa toda embolada. A bonitona, e o nome da personagem é esse aí mesmo, ia passar as férias com o pai, que estava trabalhando com cinema na Itália, mas quando o pai volta, ele aparece com uma namorada nova, da qual a filha não gosta nem um pouco, sentindo que é uma afronta à memória da mãe dela que morreu. Já as amigas dela iam para a hospedaria da irmã do Togo, que é um tiozinho com quem uma das personagens do filme, a Fantasy, tá tendo um romance. Mas a irmã desse tal Togo não vai poder mais receber elas na hospedaria, que ela vai ter um bebê, e aí ficam todas com as férias frustradas. Mas a bonitona resolve convidar todas elas para irem passar as férias na casa de uma tia, de quem ela mal lembra direito, e esse vira o novo plano das férias delas. Eu acho que ninguém assiste esse filme hoje em dia sem saber mais ou menos do que ele se trata. House é um daqueles filmes que pra você chegar nele tem que ter ouvido falar em algum lugar. Não vai estar passando na TV uma tarde de domingo, ou vai ser colocado como sugestão no catálogo de algum site de streaming. Então, ninguém vê esse filme desavisado, mas se em algum momento alguém já viu sem saber do que ele se trata, até os 20 e tal minutos parece só um filme meio monótono e com uma edição excêntrica sobre amigas indo passar férias juntas no interior. Só que aí chegando na casa da tia, acontecimentos acontecem. As garotas que em princípio são muito bem recebidas se veem presas em uma casa que parece obstinada em não deixar que elas saiam dali. Além da bonitona, que não tem esse nome porque ela tem um bom coração, e da Fantasy, que tá sempre sonhando acordada, as outras garotas representam estereótipos comuns do cinema japonês da época, e talvez comuns até hoje, e pra deixar isso ainda mais evidente, o filme nem se preocupa em dar nome pras personagens. A Kung Fu tem uma trilha sonora só dela e sempre tá resolvendo as coisas na base da porrada. A Mac é tipo a Magali, inclusive na preferência dela por melancias. A Melody toca piano e deveria ter escolhido algum outro hobby. A Sweet gosta de bonecas e a professora, sei lá, ela usa óculos e foi alfabetizada. Antes do House, o Obayashi só tinha tido experiência dirigindo comerciais como esse que você viu agora. Esse tipo de edição mais dinâmica e com efeitos e cortes colocando personagens em círculos no meio da tela ou usando transições mais comuns em outros gêneros do audiovisual, que parecem até efeitos de transição de PowerPoint ou algo assim, acabou sendo transportado para o filme também, dando um efeito ainda mais surrealista para a obra. Tem hora que ele parece reproduzir truques usados por animadores para economizar a animação, como numa cena em que os figurantes no segundo plano ficam fazendo movimentos repetitivos enquanto os personagens principais conversam.
Quando a Toho falou pro Obayashi produzir um filme parecido com Tubarão, ao invés dele ir pra praia, ele resolveu perguntar pra filha de 11 anos dele do que ela tinha medo. Coisas como ser esmagada por um monte de cobertores, ter os dedos esfolados pela tampa das teclas do piano, ou tirar uma melancia de um poço e ela virar uma cabeça, essas coisas. E foi em volta dessas ideias que o Obayashi e a roteirista Chiho Katsura escreveram esse filme. Mas aí esse projeto ficou sem diretor por muito tempo. Pelo tanto que esse filme é maluco, diretor nenhum da Toho queria encostar nele, e alguns diziam até que tinham medo que dirigir esse filme ia acabar com a carreira deles. Aí de repente a Toho começou a insistir pro próprio Obayashi dirigir o filme. メジャーの仕事をする場合はお願いですから作ってくださいと言われた時だけやります。すべて私の言うことを聞くならばやってあげましょう。ハウスの場合はと日本の一番大きなメジャーの東宝が11歳の娘の言うことを全部聞きました。だからきっといい映画になったんでしょう。イタリア映画の音楽の仕事どうだった？モリコーネよりご機嫌だってね。レオネが喜んでる。Às vezes House parece meio como um sonho mesmo, com as vozes dos personagens meio distantes, cenários pintados, diálogos absurdos, acontecimentos que não fazem o menor sentido, mas que os personagens aceitam sem dificuldade. Tudo parece ser muito avesso à própria realidade. Por exemplo, nessa cena em que o pai da bonitona vai apresentar a namorada para a filha, ela aparece através de um vidro e a cena dá uma importância muito grande pro quanto a namorada é bonita e graciosa, quase como se fosse um comercial de shampoo, com a atriz em um plano diferente, dando a impressão de que ela talvez esteja habitando algum outro plano da realidade. Da mesma forma, quando coisas estranhas começam a acontecer pela casa, as garotas ou concluem muito rápido que estão imaginando coisas, ou simplesmente deixam de buscar explicações, de forma parecida que acontece quando você tá sonhando e de repente vê um dinossauro atender o telefone e a pergunta que você se faz é: com quem será que ele tá falando? A edição e os efeitos especiais do filme em alguns momentos parecem até meio amadoras, e isso é bem intencional. O diretor queria que os efeitos do filme, assim como a história, parecessem ter sido feitos por crianças. Muitas das cenas mais grotescas do filme acontecem de repente, sem muita preparação, e quando a casa resolve expor que não é uma casa normal, ela perde completamente o pudor. O Obayashi tinha nascido em Hiroshima e quase todo mundo que ele conhecia de lá morreu pela bomba. No terror absoluto dessa réplica farsante de Pompeia, que foi a destruição das duas cidades, as vidas interrompidas não foram apenas as das pessoas que morreram. Para além de tantas pessoas feridas e sequeladas, inúmeras outras tiveram que viver agonizando os efeitos da radiação, bebês malformados, acéfalos e famílias completamente desmembradas. Às vezes, na imaginação parece que quando a guerra acaba tudo se resolve, mas não é bem assim. O que acontece depois que os tanques de guerra resgatam o garoto no final de A Vida é Bela? Quem é que desenterra todas as minas terrestres? Como é que se reconstrói um país que teve do lado perdedor? Quanto tempo leva até todo mundo ter trabalho de novo? Até todo mundo ter água, ter comida, ter casa, poder construir uma família? A tia da bonitona, que recebe as garotas ali na casa com um sorriso e a princípio parece estar sinceramente feliz de ter alguma companhia, fica para sempre esperando o noivo dela que nunca vai voltar da guerra. E é nessa camada que House se mostra um filme interessante para além das excentricidades pelas quais ele é mais conhecido. A tragédia da tia, consumida pelo próprio ressentimento, e a forma como essa amargura se manifesta numa vontade sobrenatural de arruinar aqueles que não sofreram do mesmo destino que ela, é um sentimento que assusta por não gerar só repulsa, mas também por me causar empatia. Se eu não posso ser feliz, que ninguém seja. A casa não quer poupar ninguém. Ao longo do filme, a fantasy é especialmente torturada. E não por coincidência, ela é a única ali que tinha algum tipo de aspiração romântica com o tal Togo, tornando ela um alvo primário da vingança da eterna noiva contra aqueles que ainda podem se casar. Apesar de que a relação dessa fantasy com esse Togo é um pouco estranha, já que ele parece ser um professor da escola, mas
Isso também parece que é um tema recorrente em histórias de romance japonesas. As motivações da bonitona ir pra lá também acabam ficando ligadas aos sentimentos da tia. Ela não quer que o pai dela ame outra mulher, ou que a sua mãe seja substituída. Talvez ela queira que o pai dela siga o exemplo da tia e fique em luta eterna. Para um filme de terror que mistura medos infantis, a destruição da guerra, um senso de humor muito específico e gatos brancos que dão azar, eu acho que House acaba de uma forma muito otimista. Se no meio do ataque de epilepsia que esse filme você não entendeu nada, o que não é tão difícil de acontecer, ele no fim te dá um discurso bem claro sobre como as pessoas que a gente ama ainda permanecem vivas nas nossas memórias, mesmo depois da tragédia da morte, a exemplo da mãe da bonitona e o noivo da tia. Se você não viu esse filme, veja pelo insólito ou veja pelo poético. Não tem respostas erradas. É o segundo melhor filme japonês sobre as consequências da guerra nuclear. ケーブルさんかしら。